Vamos falar de um assunto importantíssimo agora. Vamos falar sobre um assunto que vai ser votado hoje na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, ou seja, vai ser assunto durante todo o dia. Nas próximas semanas também estamos falando do quê? Do fim da escala 6x1, essa pauta que tem amplo apoio dos brasileiros. Mais de 60% da população aprova essa pauta. Nós vamos conversar a partir de agora, ao vivo aqui no TMC 360, com o deputado federal Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, autor de um dos textos, né, que estão sendo discutidos no âmbito do Congresso Nacional. Deputado, prazer falar com o senhor. Muito bom dia. Bom dia, Felipe. Bom dia, Joana. Uma alegria é toda minha. Bom, deputado, diálogo. A alegria é nossa. Deputado, tanto do ponto de vista da PEC 221, como da discussão de modo geral da mudança de escala, o primeiro passo, então, a gente está falando de aprovação na CCJ, ou seja, a CCJ julga se é constitucional uma proposta que aí segue o seu trâmite no Congresso Nacional. Então, do ponto de vista dessa discussão, o senhor entende qual que seria o principal argumento para fazer esse texto passar adiante? A constitucionalidade desse texto? O argumento que tem previsão constitucional, ou seja, não é causa pétrea, ou seja, não fere o Pacto Federativo e nem os princípios da Constituição, muito pelo contrário, tem concordância com a Constituição porque trata direitos e garantias fundamentais, ou seja, o direito ao descanso, o direito à saúde mental. Nós estamos vivendo, Felipe, uma pandemia silenciosa de saúde, de doença mental no país. São 500 mil trabalhadores por ano são afastados para a Seguridade Social por estresse físico e mental. Portanto, essa pauta tem sim toda a admissibilidade, ou seja, a constitucionalidade para passar para a Comissão de Mérito. Deputado, a sua proposta e a proposta da Érica Hilton, elas estão apensadas, elas defendem modelos que são diferentes na ponta do lápis. Também tem o projeto próprio que foi enviado pelo presidente Lula, que não é uma PEC, é um projeto de lei. Nesse sentido, nós entendemos que há entendimentos diferentes sobre uma mesma questão, uma questão que é importante para a população. Existe espaço para negociação? Que aspectos é que podem ser negociados, já que os três tratam de pontos diferentes, como jornadas de trabalho com horas diferentes ao longo da semana? O que existe aí de negociação e que possa convencer o setor produtivo de que essa é, de fato, uma boa pauta, uma boa ideia para avançar? Não, primeiro, eu tenho convicção que toda economia ganha. O que prejudica a economia é o adoecimento do seu trabalhador, rotatividade, ausência, acidente de trabalho. Isso que prejudica uma economia. Segunda questão, nós fizemos um acordo. Eu, a deputada Érica Hilton, o Paulo Paim, nós fizemos com o governo em dezembro uma convergência. Eu tive a iniciativa de procurar o governo e os ministérios que trabalham essa temática sobre o mundo do trabalho e fechamos um acordo, ou seja, o nosso projeto, a convergência é em torno de 40 horas e a escala 5x2, ou seja, o que nós vamos defender? Esta convergência no mérito. Apesar do meu projeto propor uma redução de 44 horas para 36 num prazo de 10 anos, mas esse projeto, de minha autoria, foi apresentado em 2019, tanto que a PEC da deputada Érica Hilton é pensada a minha PEC, por princípio de assuntos correlatos e primeira iniciativa. Então, hoje o que nós estamos debatendo com os setores econômicos, eu tenho participado de várias reuniões, nós estamos dizendo que a nossa proposição resume a proposição que o governo enviou para o Congresso Nacional através do PL, que é a redução para 40 horas e a escala 5x2. Deputado, um dos argumentos da oposição contra essa discussão, não é nem contra essa proposta, é que em 2026, né, na atual configuração do mercado de trabalho do Brasil e do mundo, enfim, essa mudança teria um alcance limitado, por um lado,
né, no universo dos trabalhadores e trabalhadoras, e, por outro lado, encareceria o produto final para o próprio consumidor. Como é que o senhor vê esses dois argumentos? Então, primeiro, 2/3 da sociedade já trabalham na escala 5x2 e 39,2 horas. O que nós queremos defender aqui são os trabalhadores que precisam de mais tempo para a sua qualificação profissional, para a sua escolaridade. O Brasil tem um sistema extraordinário de formação profissional. Tem o sistema ESCA dos setores econômicos, seja do comércio, do agro, da indústria, de serviços, mas os mais vulneráveis, com menor salário e com menor qualificação, não tem tempo. Ou seja, é impossível a pessoa trabalhar 6 dias, descansar um, ter possibilidade de qualificação. O problema da economia brasileira se trata na qualificação profissional. E momentos para a gente reduzir essa jornada e mudar a escala é o momento do pleno emprego, porque o Brasil tem, de um lado, pleno emprego, de acordo com os economistas, menor que 6%, situação de pleno emprego, né? Mas, por outro lado, tem 36% da sociedade no trabalho informal. E o que esses trabalhadores estão dizendo para o mercado? Olha, eu topo sim vender parte do meu tempo de trabalho para o mercado formal, mas quero tempo para a minha vida. Eu quero vida para além do trabalho. Então, nossos estudos apontam que 30% topam formalizar numa jornada e numa escala mais humanizada e mais justa, que nas pesquisas 80% apontam que é a escala 5x2. E empresas que anteciparam esse debate estão implementando agora em 26, implementaram em 25 a escala 5x2, estão dizendo que quadruplicaram o preenchimento das vagas. Se um empresário hoje chamar para entrevista trabalhadores para uma jornada 6x1, essas vagas não são preenchidas. Esse é o novo normal, é a realidade. Os trabalhadores não topam. Então, além da doença, do adoecimento e o prejuízo todo à economia. Esses impactos são muito positivos, inclusive na Previdência Pública e no superávit real, nominal, porque o Brasil tem um déficit nominal de 8% do PIB, que causa uma das razões estruturantes do juro alto no Brasil, é a questão desse déficit. Isso ajuda também nas contas públicas, porque com essa pesquisa, onde 30% topa a formalização, ajuda nas contas públicas do país. Por isso, é uma política do ganha-ganha, não é ideológico esse debate, é uma questão estruturante das novas relações do mundo do trabalho. O Brasil entrou agora no acordo com a Comunidade Europeia, já na América Latina, o Brasil que tem maior jornada de trabalho, e na Comunidade Europeia também o Brasil está atrás do ponto de vista da jornada e da escala. Então, eu acho que os empresários vão fazer convergência. Se for necessário, nós vamos combinar algum tipo de transição, mas no final eu tenho certeza que nós vamos ter ampla maioria na votação do fim da escala 6x1. Deputado, só para a gente encerrar, o seu texto que propõe o fim da escala 6x1 é de 2019. Nos últimos meses, a gente viu uma aceleração desse debate. O que mudou agora? Mudou porque, depois da pandemia, a sociedade está vivendo uma pandemia de doença mental. Os trabalhadores estão pedindo socorro. E são os mais vulneráveis que ganham menos. São 31,7 milhões de trabalhadores CLT que não têm capacidade de negociação. A Constituição de 88, ela reduziu para 44 e permitiu novas reduções e combinações de escala a partir dos acordos coletivos, as convenções de trabalho. O que demonstrou na prática que os mais vulneráveis, aqueles que trabalham mais e ganham menos, não conseguiram. Portanto, é fundamental. E até porque já tem 7 anos desta PEC. Esse debate já teve na CCJ em outros momentos. E agora, acho que tem a força do momento e da conjuntura política. Eu acho que o eleitor ele deve votar conhecendo de maneira transparente que pensa os seus candidatos. É impossível que um candidato a deputado à reeleição, um candidato ao Senado, por causa desse ano eleitoral, não tem coragem de posicionar sobre essa matéria. O eleitor tem que conhecer verdadeiramente a opinião dos seus representantes. Por isso, esse é um bom momento para o debate. Ouvimos aqui no TMC 360 o deputado federal Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, sobre essa questão que está em discussão em todo o Brasil. Deputado, muito obrigado pelas palavras aqui. Bom dia, até uma próxima oportunidade. Eu agradeço.